Ministério Público Federal, termo de declaração número 31. No dia 11 de maio de 2017, às 10 horas e 50 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da Vanessa Cristine Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Portaria PGR MPF 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná. Filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral número 2020-025, SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sobre o número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB Distrito Federal número 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato número 10000010999, 2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 31. Visitas que o declarante recebeu no Centro de Custódia da capital, que, desde a prisão do declarante, em 17 de 9 de 2015, o declarante recebeu visitas dos advogados familiares e dos amigos Vanderlei Faquete Torres e Júnior, o Antenor proprietário da empresa Lenda Turismo, e que Antenor não conseguia visitar o declarante, mas quando seu filho Rodrigo foi preso, Rodrigo inseriu o nome de Antenor no seu rol de visitas. Por isso, o declarante conseguiu conversar com Antenor, que também recebeu no período 2 visitas do deputado federal Carlos Bezerra, nome em quem o declarante solicitou, momento em que o declarante solicitou auxílio político para que fizesse algo em Brasília, com a ajuda da bancada, no sentido de olhar politicamente e interferir junto ao governo de Mato Grosso para que não deixasse mais abrir CPIs, por exemplo, que Carlos Bezerra prometeu ao declarante que ajudaria, mas o declarante não sabe dizer nenhum ato concreto de ajuda que tenha partido de Carlos Bezerra. Que nesse mesmo contexto, o declarante cobrou de Carlos Bezerra que somente do PMDB foram eleitos no ano de 2014 alguns deputados estaduais, Romualdo Júnior, Silvano do Amaral, Baiano Filho, e de toda a bancada da coligação foram eleitos 14 das 24 vagas, que no segundo semestre do ano de 2016, quase próximo ao final do ano, o declarante recebeu a visita do presidente nacional do PMDB, o então senador da República, Waldir Raupp, que até a visita de Waldir Raupp, o declarante não tinha recebido a visita de nenhum deputado estadual ou deputado federal, à exceção de Carlos Bezerra, que a visita do senador Waldir Raupp foi uma surpresa para o declarante, embora tivesse bom relacionamento com este, pois sempre ajudou o declarante nos programas e projetos enquanto o declarante estava no governo de Mato Grosso. Que o declarante relatou ao senador Waldir Raupp que em mais de um ano de prisão, o declarante não havia recebido a visita de praticamente ninguém, e que Waldir Raupp também achou um absurdo, e que Waldir Raupp se colocou à disposição do declarante para ajudar no que fosse preciso,
que, embora o declarante tenha solicitado a Waldir Raupp que não comentasse com ninguém, passada uma semana da visita de Waldir Raupp, o então senador da República, Wellington Fagundes, foi até o Centro de Custódia da Capital, CCC, e visitou o declarante. Que nessa visita, o Wellington Fagundes ouviu o mesmo desabafo do declarante, no sentido de ter sido abandonado, momento em que o Wellington Fagundes se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso e que ele precisava ser demandado para poder ajudar. Que no início do ano de 2016, o deputado estadual Gilmar Fabris esteve no CCC, mas foi para visitar José Geraldo Riva e que, por acaso, o declarante o encontrou no parlatório. Que 11 de 1 de 2017, depois das notícias de jornal publicadas no final do ano de 2016, no sentido de que o declarante estaria supostamente fazendo um acordo de delação, Gilmar Fabris e o advogado Ocimar Carneiro visitaram o declarante no CCC, que nessa visita Gilmar Fabris relatou que passou o final de ano na região de Santa Catarina e lá encontrou Blairo Maggi, ocasião em que esses assumiram o compromisso de ajudar o declarante. Que Gilmar Fabris relatou ao declarante que Blairo Maggi e Waldir Piran ajudariam o declarante a sair da prisão. Foi quando o declarante solicitou a Gilmar Fabris que ajudasse financeiramente, pois o declarante disse a ele que tinha intenção de pagar uma fiança para que ele pudesse pleitear a sua soltura. Que o declarante argumentou a Gilmar Fabris para que esse transferisse a casa para o nome do declarante ou recomprasse. Que Gilmar Fabris disse ao declarante que não recompraria o imóvel, pois já estava construindo outra residência em Jurerê Internacional do gosto da família, e que a casa que o declarante se referiu nessa conversa com Gilmar Fabris é um imóvel de alto padrão localizado em Jurerê Internacional, registrado em nome de Waldir Piran, que esse imóvel o declarante adquiriu no final do ano de 2014 de Gilmar Fabris, que dias depois da visita de Gilmar Fabris, Romualdo Júnior visitou o declarante e que o declarante reclamou muito com Romualdo Júnior a respeito de que desde a prisão do declarante em 2015, somente em 2017 passaram a visitar o declarante e que o declarante disse a Romualdo Júnior que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, além de não ter ajudado o declarante, também o prejudicou. E que o declarante argumentou a Romualdo Júnior que o declarante ajudou a eleger 14 deputados da base, que desses não se reuniram ao menos 8 para travar a pauta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e não negociando nada com o governo. E que o declarante entendia que, como o governo do estado era quem estava prendendo o declarante, se juntasse de 6 a 8 deputados estaduais, seria possível trancar a pauta e teria condições de até segurar outras prisões como ocorreram. Que desabafou ainda que, em vez de ajudar o declarante, Romualdo Júnior e os demais deputados do grupo potencializaram sua situação, pois ainda por cima abriram pelo menos 4 CPIs, obras da Copa, sonegação fiscal, saúde e frigorífico, cujo objeto de apuração só reforçava as irregularidades praticadas durante o governo do declarante. Que a maior solidariedade que o declarante poderia ter era um bloco de parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazendo oposição ao atual governo, e que os parlamentares mais próximos ao declarante, Wagner Ramos, José Domingos Fraga e Silvano Amaral, além de não ter auxiliado, ainda por cima extorquiram o declarante na aprovação das contas do governo referente ao ano de 2014, que ainda no ano de 2017, o declarante recebeu mais uma visita de solidariedade de Carlos Bezerra,
que sempre falava que estava ajudando na articulação política em favor do declarante. Mas o declarante não viu resultado prático nenhum. E que, em 2017, Wellington Fagundes, acompanhado de um advogado que não se recorda o nome, realizou uma visita ao declarante no CCC, que, na ocasião, Wellington Fagundes perguntou ao declarante aonde estavam sendo julgados os processos, oportunidade em que o advogado que acompanhava tomou nota, que o declarante destacou a Wellington Fagundes que recorreria da decisão recente do STJ para o STF, e que a partir do mês de março de 2017 passou a ser publicado na imprensa local diversas notícias a respeito da possível colaboração do declarante, contendo inclusive alguns detalhes como a entrega de gravações, que nesse sentido o declarante ficou preocupado com a situação e solicitou um gravador para o Rodrigo Barbosa, filho do declarante, que com esse gravador registrou uma conversa entre o declarante e o senador da República José Aparecido dos Santos Cidinho, ocorrida no dia 22 de abril de 2017, que o declarante foi procurado no CCC pelo senador da República José Aparecido dos Santos Cidinho, e que Cidinho relatou ao declarante que estava ali para fazer uma visita como amigo, e que Cidinho justificou que não foi visitar o declarante antes, mas sempre perguntava sobre o declarante a Ricardo, filho do declarante, e que o declarante e Cidinho entraram no assunto da situação processual do declarante. E Cidinho disse ao declarante que tinha conhecimento que o senador Wellington Fagundes esteve no CCC e que o declarante teria reclamado a respeito de Elmar Novak, secretário executivo do Ministério da Agricultura, e acompanha Blairo Maggi desde que este esteve à frente ao governo do estado de Mato Grosso. E de Blairo Maggi, que o declarante relatou ao Wellington Fagundes que Blairo Maggi se colocava à disposição para ajudar, mas o declarante acreditava que Blairo Maggi colocava somente Elmar Novak para fazer os contatos. Que nesse contexto, o declarante tomou conhecimento que Elmar Novak era ou seria compadre do ministro do STJ, Nefe Cordeiro, que havia desfavoravelmente a tese do declarante em um RHC recente, e que Cidinho perguntou ao declarante qual seria a decisão que o declarante tomaria diante das ações penais. Foi quando o declarante respondeu que estaria partindo para o caminho da confissão e pagamento de fiança para tentar sua soltura, e que Cidinho pontuou ao declarante que José Riva trilhou esse caminho e estaria arrependido. Que Cidinho relatou que nesse momento Blairo Maggi, Wellington Fagundes, o número 1 PTX, referindo-se a Pedro Trax, ajudariam o declarante, que o declarante passou a conversar com Cidinho a respeito dos processos que respondem, dizendo que quem estaria prendendo o declarante seria a polícia do governo, e não o Ararat ou a Polícia Federal. Assim, se quisesse ajudar, já teria feito. Que nesse contexto, Cidinho disse ao declarante que o grupo político Pedro Trax e Valdir Piran iria se reunir para ajudar o declarante, e que, além disso, já estaria trabalhando no TRF, no HC de Celso Bezerra, para anular a Operação Ararat. E que Cidinho perguntou ao declarante se iria recorrer da decisão do RHC do STJ, dizendo o declarante que sim, e que Cidinho afirmou que no STF o recurso seria distribuído ao ministro Alexandre de Moraes, já que este assumiu a vaga que o ministro Fachin ocupava na primeira turma, tendo o declarante discordado, pois, segundo seus advogados, o ministro Fachin já estaria prevento, mesmo tendo mudado de turma, e que o declarante reclamou a Cidinho sobre o castigo que os detentos receberam no CCC, pois teria sido sem merecer, e que o declarante explicou que no CCC são 4 alas, e pelo fato de um preso ter discutido com um agente no CCC,
O então diretor do CCC, Márcio, puniu o detento, que discutiu com a gente, colocando-o no isolamento, e proibiu os detentos das 4 alas tomarem banho de sol por 10 dias. E que Cidinho disse ao declarante que falaria com o juiz da execução penal, Geraldo Fidelis, e que o declarante acredita que Cidinho tenha procurado o atual governo, pois foi uma equipe de direitos humanos e o então diretor do CCC, Márcio, foi exonerado pelo governo do estado da função e no seu lugar foi nomeado Jean. No seu lugar foi nomeado Jean, uma pessoa que foi diretor de cadeias no governo do declarante. E que Cidinho disse ao declarante que voltaria no final da semana seguinte. E que no sábado seguinte, Cidinho retornou ao CCC e foi atendido pelos agentes prisionais Ney, o Josinei Lopes e Lenine, também conhecido por Tigrão, sendo que Ney informou a Cidinho que o declarante teria sido levado no Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que depois dessa tentativa da segunda visita, Cidinho não mais voltou para visitar o declarante, que ainda no mês de abril de 2017, o declarante sabe dizer que o deputado estadual Baiano Filho esteve no CCC para visitar o declarante. E o que o declarante foi comunicado por um agente prisional que Baiano estava na recepção e perguntou se o declarante receberia, e que o declarante concordou em receber Baiano Filho, porém somente a partir das 8 horas, e permitida a entrada de visitantes. E Baiano Filho chegou antes disso, e que o declarante sabe dizer que Baiano Filho ficou aguardando até as 8 horas e 20 minutos aproximadamente. Mas como o diretor do CCC não havia chegado, Baiano Filho foi embora justificando que tinha que tomar um voo, não conseguindo falar com o declarante, e que o declarante ouviu de um agente prisional que Baiano Filho teria combinado um dia antes com o diretor do CCC, à época Márcio, que visitaria o declarante no dia seguinte, que, embora Cidinho não tenha mais procurado o declarante tomou conhecimento pelo agente prisional Itanael que a pessoa de Renato Pereira Santana Lara passou a procurar o declarante no CCC, e que o declarante conhece a pessoa de Renato Ferreira Santana Lara como uma pessoa de extrema confiança do Cidinho, e que o declarante, desde que conheceu o Cidinho, Renato Pereira Santana Lara, que o declarante, desde que conheceu o Cidinho, Renato Ferreira Santana Lara o acompanha e sabe dizer que atualmente Renato ocupa o cargo de gerente da Associação dos Municípios, AMM Prev, setor de previdência da Associação dos Municípios Mato-Grossenses, que Renato já esteve por 3 vezes no CCC à procura do declarante, e que o declarante sabe dizer que Renato esteve no CCC nos dias 5/5/2017, Renato falou com o agente prisional Itanael, 7/5/2017, Renato esteve no plantão da agente prisional Cleia, e 9/5/2017, Renato esteve no CCC e falou com o agente prisional Itanael. E que no dia 7/5/2017, durante o plantão da agente prisional Cleia, Renato deixou um livro para o declarante, um livro intitulado Uma Vida com Propósito, com uma dedicatória ao declarante, datada de 6/5/2017. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 13h19 do dia 11/5/2017. E segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scar Magnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR MPF número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silval da Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB-DF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal,
Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, e Adna de Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.